O presidente Lula já fez um novo anúncio relacionado ao Ministério da Justiça, já tem um novo nome definido para assumir a pasta. Vamos até Brasília conversar com a Luciene Landim. Ela tem os detalhes, tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Luciene, quem é o novo ministro, hein? O novo ministro da Justiça e Segurança Pública é Wellington Lima e Silva. Esse anúncio foi formalizado pelo Palácio do Planalto agora há pouco. Durante a tarde, o presidente Lula e o novo ministro da Justiça estiveram juntos em uma reunião no Palácio do Planalto, que é a sede administrativa do governo federal aqui em Brasília. E agora à noite, então, a gente teve a oficialização desse anúncio. O Wellington Lima e Silva deixa a chefia do Departamento Jurídico da Petrobras para assumir esse cargo na esplanada dos ministérios. Ele assumiu o cargo na Petrobras, inclusive por indicação do presidente Lula, e a gente tem um histórico dele antes disso. Ele ocupou a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República de janeiro de 2023 a julho de 2024. E antes disso, há alguns anos, também chegou a chefiar o Ministério da Justiça no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, mas isso somente por 11 dias por conta de uma decisão na época do Supremo Tribunal Federal que impediu quem tivesse cargo no Ministério Público de assumir cadeiras no Executivo Federal. Na época ele era Procurador-Geral de Justiça na Bahia, cargo que escolheu permanecer até 2023, quando se aposentou. O Wellington Lima e Silva ocupa esse cargo então agora com a demissão, o pedido de demissão feito pelo ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposentou, aceitou o convite para ocupar o Ministério da Justiça em 2024, já vinha dando sinais de que pretendia deixar o primeiro escalão do governo, medida que foi confirmada na última quinta-feira, dia 8 de janeiro, e desde então o presidente Lula nomeou Manuel Carlos de Almeida Neto como ministro interino da Justiça e Segurança Pública. Essa pasta, então, até o final desse ano, quando acaba o governo Lula, ela deve ficar sob o comando de Wellington Lima e Silva. E esse anúncio do Palácio do Planalto também dá a confirmação sobre um outro assunto que era ventilado desde a saída de Lewandowski, que era a separação da pasta da Justiça da pasta da Segurança Pública, para que esse ministério, que hoje atua de forma conjunta nesses dois temas, comandasse políticas ali de forma separada. Com esse anúncio, a gente tem a confirmação de que o presidente Lula não cedeu a essa pressão que era feita por algumas alas e vai manter, pelo menos nesse primeiro momento, pelo que a gente tem visto até o final desse mandato, essa pasta da Justiça e da Segurança Pública de forma conjunta na esplanada dos ministérios. Tá certo, portanto, Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Olha só, e o presidente Lula lidera, gente, cenários em primeiro turno e empata com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em segundo turno nas eleições deste ano. Este é o resultado da pesquisa do Instituto Ideia, divulgada hoje. No primeiro cenário, Lula tem 40,2% dos votos, enquanto Tarcísio de Freitas fica com 32,7%, seguidos pelos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e de Goiás, o Ronaldo Caiado, do União, com 5,5%. Completam essa lista aí Renan Santos, do Missão, com 0,5%, e Aldo Rebelo, do DC, com 0,4%. Votos brancos, nulos ou em nenhum dos nomes citados somam 3,6% e os indecisos são 11,8% hoje. Portanto, Lula liderando nesse cenário. Partindo para um outro cenário, agora a simulação traz nomes do senador Flávio Bolsonaro, do PL, do Rio, e também do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Lula, neste caso aí, olha só, tem 39,7% dos votos. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 26,5%. Ratinho Júnior, 7%. Caiado, 4,2%. Romeu Zema, 3,6%, Renan, 0,4% e Aldo, 0,2%. Votos brancos, nulos ou em nenhum somam 7,1%. E 11,4% das pessoas não souberam quem escolher neste cenário apresentado.
Agora, em simulação com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, no lugar aí de Flávio Bolsonaro, né? Neste outro cenário, portanto, Lula tem 40%, Michele Bolsonaro 29%, Ratinho Júnior 6%, Caiado 4,73%, Zema 3,8%, Renan 0,7%, Aldo 0,2%. Já aqueles eleitores que votariam em branco, nulo ou em ninguém somam 5,9%. E os que não sabem, 10,3%. Ratinho Júnior aparece em outra comparação também. Dá lugar ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSD. E aí, nesse caso, Lula fica com 39,6%, Flávio Bolsonaro 27,6%, Caiado 5,5%, Romeu Zema 5,4%, o Eduardo Leite 2,8%, Renan 0,7%, Aldo 0,2%. Somam aí os brancos, nulos e nenhum dos nomes, 5,6%. Os indecisos chegam a 12,9%, portanto. Agora, a gente pensando em um cenário de segundo turno, nas simulações entre Lula e um candidato de direita, Tarcísio é o único que se aproxima em empate técnico com o presidente. O petista teria 44,4% dos votos contra 42,1% do governador de São Paulo. No caso de brancos e nulos, somam 7,2%. Os indecisos chegam em 6,4% neste cenário. Agora, quando o presidente Lula enfrenta Michele Bolsonaro no segundo turno, o petista vence por 46% a 39% contra Michele. Brancos e nulos são 8,6%. Aqueles que não sabem, 6,5%. O presidente tem os mesmos 46% quando colocado ali o nome de Ratinho Júnior, que marca 37%. Neste cenário, brancos e nulos chegam a 10,1% e 7% não sabem em quem votar. Em outro cenário, em segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista fica com 46,2% e o senador do PL chega a 36%. Brancos e nulos chegam a 9,8% e 8% não sabem em quem votar. Agora, contra Caiado, Lula tem 46,3% dos votos e o Caiado, Ronaldo Caiado de Goiás, 36,5%, né? Adversário do Lula, Caiado que é do União. Brancos e nulos chegam, nesse caso, neste cenário, a 10,6%. Os indecisos chegam a 6,7%. O petista marca o mesmo índice contra o mineiro Romeu Zema, que fica com 36,1%. Nesse caso, os brancos e nulos são 10,8% e os indecisos 6,9%. Agora, em contrapartida com esses dados que a gente trouxe, a liderança nos cenários simulados, né? Lula registra o maior índice de rejeição do levantamento, com 40,8% dos eleitores respondendo que não votariam de jeito nenhum no petista. São mais de 10 pontos percentuais, na verdade, frente aí, né, do segundo colocado nessa lista, que é Flávio Bolsonaro, o que marca 30% e mais de 14 pontos em relação a Michele, que tem 26,1%. Já Tarcísio de Freitas tem uma rejeição de 16,2%, segundo a pesquisa, e é o governador com maior taxa. Romeu Zema de Minas Gerais tem 12,8%, Ratinho Júnior 12,5%, Eduardo Leite 12,1%, Ronaldo Caiado 10,5%, Renan Santos não teria o voto de jeito nenhum, de 11,6% dos eleitores, e Aldo 8,1%. Há, no entanto, 3,1% do eleitorado que diz não rejeitar ninguém e 12,2% que não sabem responder a essa pergunta. Lembrando que esse levantamento mostra ainda que quase 2/3 dos eleitores, isso equivale a 64,5%, diz estar decidido sobre o voto a presidente em 2026. Então as pessoas já estão decididas, né? Contra 35,5% que admitem aí ainda que podem de fato mudar a escolha feita agora.
Essa pesquisa, Canal Meio Instituto Ideia, entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de janeiro. Essa pesquisa foi feita via telefone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. E devido ao arredondamento, a soma desses percentuais, ela pode variar de 99% a 101%. Bom, a gente trouxe todos esses cenários, todos esses dados, e para nos ajudar a entender tudo isso que a gente trouxe para você, por essa pesquisa, né? Nós convidamos o cientista político Lucas Andona, a quem eu dou as boas-vindas mais uma vez aqui ao Tempo News e agradeço por atender o nosso chamado. Lucas, eu já começo te perguntando como que você avalia o fato de o presidente Lula liderar todos os cenários de primeiro turno apresentados por essa pesquisa. Boa noite para você. Muito boa noite, Síria, boa noite, Luciene. Realmente, essa pesquisa, ela demonstra, né, que o presidente Lula está na frente, até porque ele está com a máquina do governo federal, está fazendo inaugurações no Brasil inteiro, está divulgando programas, né? A parte de comunicação e o marketing do governo federal é algo que já estava muito forte no ano passado e que esse ano vai ser mais forte ainda, até para divulgar aquilo que o governo tem feito. Agora, essa pesquisa, ela continua trazendo tendências. Nós podemos falar, a grosso modo, que 1/3 do eleitorado já está fechado com Lula, 1/3 já está fechado com o candidato que será o da direita, ou os candidatos que serão da direita, e nós temos 1/3 aí que a gente vai dividir entre aqueles indecisos e aqueles que estarão lá no brancos e nulos. Então, isso está demonstrando que o cenário eleitoral ele está muito polarizado. Isso significa que o resultado da eleição deste ano tende a ser por uma margem muito pequena. Tende a ser aí, eu tenho conversado com alguns colegas, e todos são unânimes em afirmar que vai ser por uma margem inferior a 5 pontos percentuais, e alguns falando até em 3 pontos percentuais. Olá, Lucas, boa noite. Nessa pesquisa de hoje, nós vimos ali os números apontando os nomes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mais próximos ali ao do presidente Lula, e também uma menor rejeição desses nomes em relação ao do senador Flávio Bolsonaro. Como que nesse cenário o senhor avalia essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? O senhor vê espaço para que ele mantenha até o final, ou vê essas pesquisas como uma abertura ali para uma negociação por parte dele, que busca atrair esses votos de eleitores da direita? Veja, ainda é cedo para a gente cravar uma posição específica, Luciene, mas que certamente a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela já deveria estar deslanchando, assim dizendo, né? Veja que no final do ano passado ele se apresenta como candidato, depois ele vem com uma carta manuscrita do pai, literalmente exibindo o espólio eleitoral do pai, avocando para si esse espólio, mas as pesquisas não demonstram que esse legado do Bolsonaro vai ser transmitido para o Flávio. E é exatamente nesse cenário que a questão da Michele Bolsonaro, que nunca ocupou cargo, então a rejeição dela é menor, e a questão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ela vai se definindo, até porque a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela vai ter uma série de dificuldades para fazer alianças, dado o radicalismo
que foi adotado no governo do Jair Bolsonaro. Nós vamos ter essa dificuldade em relação às investigações que o Flávio Bolsonaro sofreu ao longo do período que ocupava a Assembleia Legislativa e as denúncias que foram investigadas ele já como parlamentar federal. E isso tudo desgasta e diminui a possibilidade do Flávio Bolsonaro cravar boas e firmar boas alianças, né? Em relação à situação da Michelle, apesar dela estar bem pontuada para alguém que nunca ocupou um cargo público, ela tem uma pontuação significativa e expressiva na pesquisa que foi divulgada hoje. Mas me parece que também não seria o adequado em termos estratégico-político para ela, tendo em vista que se ela se candidatar ao Senado pelo Distrito Federal, ela está com uma eleição muito garantida e no Senado ela vai poder articular aí pautas que seriam favoráveis, inclusive, até o marido. Então, eu vejo nesse ponto, apesar de uma viabilidade, eu acho que o resultado demonstra muito mais. Quem sai vitorioso nessa pesquisa é o governador de São Paulo, porque a campanha do Flávio, ainda a pré-campanha dele, não conseguiu aglutinar setores da direita. O que nós vemos é aquele bolsonarismo raiz que já estava fechado com o Bolsonaro, esse continua com o Flávio, mas eles não estão aglutinando outros apoios. E nisso vem correndo por fora o governador de São Paulo, que realmente, sobretudo, se fizer uma aliança com o governador de Goiás ou com o governador de Minas, aí seria o sonho do empresariado, uma chapa Tarcísio Zema ou Tarcísio Caiado, seria a chapa dos sonhos do centro e do empresariado brasileiro. Agora, Lucas, como você destacou, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o único dos nomes aí da direita que consegue se aproximar ali do presidente Lula, né? Em um eventual segundo turno. O que explica isso? Olha, primeiro, o governador de São Paulo, ele, apesar de ter feito algumas manifestações públicas a favor do presidente Bolsonaro, há muito tempo, desde quando ele assumiu o mandato como governador, ele já tem se distanciado daquele bolsonarismo raiz, daquele bolsonarismo radical. No seu governo em São Paulo, muito bem articulado pelo Kassab, ele estabeleceu um diálogo muito profícuo com o empresariado. E as taxas de aprovação dele no governo de São Paulo demonstram que ele tem praticamente aí uma reeleição muito tranquila no estado de São Paulo. Agora, também demonstra pela pesquisa do IDEA que, de fato, ele seria o nome de maior viabilidade para aglutinar a direita, mas, sobretudo, esses 10, 15% do eleitorado aí de indecisos e captar essas pessoas do centro justamente porque são esses que vão definir a eleição. Como você disse aí no início, nós temos nessa pesquisa quase 65% já afirmando que já decidiram seu candidato, que não alteram mais o seu voto daqui para frente. Então, realmente, são situações que nós precisamos ponderar. Lucas, e uma outra situação que a gente sempre observa nas pesquisas, também nas movimentações políticas aqui em Brasília, em todo o país, é essa fragmentação nesse momento da direita. Nós temos vários candidatos, pré-candidatos ou nomes ventilados nesse grupo, da direita, da centro-direita, mas na esquerda a gente sempre observa o nome do presidente Lula ali unicamente. Lula, pelo que a gente tem observado, vai tentar disputar um quarto
mandato, essa é a intenção manifestada por ele e o desenho que se coloca também nesse cenário. Mas na sua avaliação, ainda que agora em 2026 Lula seja o candidato da esquerda, já é o momento desse grupo político começar a pensar em construir um outro nome viável, já pensando em uma próxima eleição, justamente para dar mais opção, aumentar a competitividade em um nome desse grupo, que pelo que a gente observa, a esquerda caminha nesse sentido oposto da direita, nesse sentido de ter mais nomes colocados para tentar atrair os votos dos eleitores. Realmente a sua análise procede. Veja que desde quando Lula assumiu o primeiro mandato, teve uma preocupação em tentar construir nomes viáveis para a sucessão do Lula. E o que ele conseguiu emplacar, que foi a Dilma, que sofreu impeachment e teve um governo absolutamente desastroso, e de lá para cá, veja que a esquerda, e aí eu falo especificamente em relação ao PT, não consegue emplacar nomes viáveis eleitoralmente que não seja o Lula. Né? O Lula tem toda aquela construção do sindicalismo, da fundação do PT dos anos 80, e isso ainda é um aglutinador de votos muito forte. Agora veja que o cenário, da forma como ele vai se estruturando, ele vai colocando a esquerda literalmente no canto do ringue. Porque se o Lula se reeleger esse ano, ele não vai poder tentar um terceiro mandato, então ele já não seria um nome viável. E, por outro lado, seria muito difícil ele construir um nome que seja efetivamente, que tenha uma penetração nacional e que ele possa transferir esses votos hoje pessoais no Lula para o sucessor. Nós vimos isso na eleição, quando o Haddad concorreu à eleição, mas até me parece que o Haddad não seria esse nome, dados os desgastes que ele vem sofrendo aí no Ministério da Fazenda. Então, veja que no âmbito da direita, o cenário já está definido. Haverá vários nomes no primeiro turno e eles vão se afunilar para aquele que for, em dar o apoio para aquele que for para o segundo turno. Por outro lado, a esquerda continua refém do Lula histórico. Eu falo esse Lula histórico porque é esse Lula que já está concorrendo à eleição novamente, que tem toda a sua trajetória, a sua história, mas infelizmente a própria Constituição vai proibir um terceiro mandato sucessivo para presidente e, em razão da sua idade avançada também, não sei se ele se proporia a alterar a Constituição para tentar uma nova reeleição daqui a 4 anos, o que eu acho bastante difícil. Não vejo um cenário político favorável nesse sentido. Então veja que a esquerda está perdendo o timing de poder emplacar nomes viáveis, nomes que possam aglutinar o setor da esquerda, e a direita tem feito isso muito bem. É claro que nós já sabemos que a direita se articula muito melhor nas redes sociais, a mobilização em redes sociais é feita de uma forma muito mais poderosa pela direita do que pela esquerda, mas a esquerda vai ter que fazer uma autocrítica, vai ter que repensar o seu papel, porque se essa eleição desse ano tem um cenário favorável a Lula, daqui a 4 anos, hoje, a esquerda não tem um nome viável para propor para daqui a 4 anos. Lucas, outro ponto deste levantamento, essa pesquisa traz aqui que 64,5% dos eleitores entrevistados dizem já estar de fato decididos, né? Enquanto mais de 1/3 ainda pode mudar aí de voto, mudar de ideia, né? Esse contingente de indecisos tende a favorecer a quem, hein? Vai favorecer aquele candidato que tiver a menor rejeição. Toda vez que as pesquisas vão colocando e tentando aferir a rejeição do candidato, por que isso é importante? É para aferir aquele que tem
a menor chance de crescer. Então, aqueles candidatos que têm a menor rejeição, eles tendem a angariar esses votos. Agora, isso tudo vai depender, quando a campanha for para a rua, das estratégias de marketing que forem adotadas da época e, sobretudo, das alianças, porque nós sabemos que não vai ser a esquerda e a direita que vai definir esse cenário. Nós vamos ver que os partidos de centro, que foram muito bem votados nas eleições municipais, eles vão ser, de fato, uma grande puxadores de votos, seja a favor do candidato da esquerda ou do candidato da direita. Então é sobre eles que esses nomes têm que se viabilizar para que essa aliança, sobretudo no segundo turno, possa vir a ocorrer. Agora, você falava de rejeição, né? Um outro dado que me chamou a atenção nessa pesquisa é a alta rejeição do governo Lula, né? Como que esse fator pode influenciar aí a eleição, especialmente em um segundo turno? Veja, a rejeição que é maior de 40, salvo engano, 40,8% nessa pesquisa do IDEA, ela vai demonstrar que, de fato, o Lula, ele já tem os seus votos basicamente definidos, ou seja, o eleitor que vota no Lula já decidiu votar no Lula. Por outro lado, a rejeição do Tarcísio é muito menor, ou seja, o Tarcísio ainda tem um teto para crescer, ele tem uma margem de crescimento, porque ele é conhecido e a sua base política foi estruturada no Sudeste. Então, se ele se viabilizar candidato a presidente da República, ele vai poder fazer o seu nome conhecido e aí sim, vai depender de uma grande articulação com os partidos de centro para que ele possa ter o seu nome viabilizado aí nos mais diversos municípios, sobretudo no centro-sul brasileiro, que a direita tem recebido votação maior, mas ele vai ter que se fazer conhecido também no norte, no nordeste, onde o PT e o Lula, sobretudo, têm historicamente recebido melhores votações. Agora, Lucas, como que você avalia o impacto desses números, desses dados que essa pesquisa trouxe para a gente hoje, do tempo daqui até as eleições, até outubro, né? Você acredita que esses números refletem aí um cenário já consolidado ou muita coisa pode mudar daqui até lá? Bem, Síria, a pesquisa ela é um retrato de um momento, né? Nós estamos falando de uma pesquisa que foi realizada após o Ano Novo, ou seja, ainda está muito recente, tanto é que a pesquisa se dividiu em duas, uma parte de pesquisa espontânea e uma parte onde os nomes eram apresentados aos entrevistados, mas é importante a gente destacar algumas questões de tendência, porque a pesquisa ela demonstra tendência para a gente. A primeira tendência é que, de fato, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro ela passa a estar aí numa terapia intensiva, ela entra num período aí, ou ela vai definhar, ou ela vai aglutinar um apoio, e aí ela pode deslanchar. O que me parece, pelo que eu tenho visto e analisado, é que, de fato, a candidatura dele para a presidência da República não será viável. Tá? Esse é um cenário que eu posso fazer. Eu não vou afirmar que a candidatura dele flopou, porque nem começou, mas de qualquer forma, pelo cenário, pela participação, pela carta, por ele reivindicar para si o espólio eleitoral do pai, isso tudo deveria ter se manifestado nessa pesquisa, e a pesquisa não demonstrou nada disso. Por outro lado, quem sai ganhando e é colocado numa situação bastante cômoda nessa pesquisa, novamente o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque ele tem uma avaliação muito boa em São Paulo, ele tem uma reeleição ao governo de São Paulo praticamente consolidada. O que a gente vai discutir é se vai ser no primeiro turno ou no segundo turno, e por outro lado, você vê que agora
a direita vai chegar para ele porque ele é um nome viável, ele é um nome que consegue enfrentar o Lula por essas pesquisas. É óbvio que outros institutos vão ter que indicar o mesmo cenário, e indicando esse mesmo cenário, vai ficar muito mais fácil para ele se avocar como candidato, eu vou falar entre aspas, legítimo da direita, e aí sim começar a cortejar os partidos de centro para formar uma grande frente anti-PT, sobretudo no segundo turno. De ter mais noção disso, amanhã está programada, inclusive, a divulgação de uma nova pesquisa, na pesquisa Quest, que está programada para ser divulgada amanhã pela manhã, essa pesquisa que vai trazer detalhes de avaliação de governo e também de intenções de votos para a eleição de 2026. Então, é mais um dado para a gente ter de parâmetro e fazer comparação também, né, Lucas? Exatamente, porque se a pesquisa de amanhã indicar o mesmo cenário desse sentido aqui, aí realmente os estrategistas do Flávio Bolsonaro, eles realmente vão ter que sentar, vão ter que conversar, porque agora seria muito melhor colocar o que a gente chama no jargão aí, o bloco na rua, e já começar numa pré-candidatura bem consolidada, apesar da campanha eleitoral. Nós temos normas da justiça eleitoral que são muito rígidas para a campanha, mas nós sabemos que aqueles debates, aquelas participações e aqueles discursos, isso tudo favorece. E para o governador de São Paulo seria um período decisivo, ele tendo essas pesquisas em mãos, de se abocar e decidir se ele vai trocar o certo, que é a sua reeleição ao governo de São Paulo, pelo duvidoso de ser o único candidato da direita viável a contemporaneizar com Lula. Agora, volto a dizer, o Lula não é um peso morto, pelo contrário, ele tem um legado, um peso histórico eleitoral gigantesco, e ele é um grande puxador de voto. Então, ele continua puxando o voto, inclusive, para si mesmo. Então, nós precisamos entender esse aspecto, porque senão poderíamos ser induzidos a achar, deu um empate técnico, então Tarcísio é viável. Não, deu um empate técnico, mas se fosse uma eleição, Lula ainda seria eleito no segundo turno, dado o peso político e histórico que ele tem até hoje. Tá certo. Lucas Andona, cientista político. Lucas, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News desta terça-feira. Uma excelente noite para você e até uma próxima. Muito obrigado, continuo à disposição e agradeço pela oportunidade.